Olá, seja muito bem-vindo a mais esse treinamento, essa aula sobre eletrocardiograma. Esse que irá complementar a clínica do seu paciente, pois a clínica é sempre soberana. Já se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e dê aquela curtida para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Bem, agora nós iremos iniciar a interpretação do eletrocardiograma, lembrando que você deve utilizar a sequência que lhe proporcionar mais segurança, sabendo que todas as derivações devem ser avaliadas. Além disso, sempre antes da interpretação, precisamos conferir se a calibração está normal. E para saber se a calibração está normal ou não, nesse eletro de 12 derivações, a gente olha aqui para baixo. E aí, neste traçado, nós temos uma calibração de velocidade, ou seja, de tempo de 25 milímetros por segundo. E a calibração de voltagem, de amplitude, de tamanho, ela está de 10 milímetros por milivolts. Esta aqui é a nossa calibração normal, 25 milímetros por segundo em tempo e 10 milímetros por milivolts, tá? Em alguns eletros, essa parte de voltagem ela não aparece aqui, ela vai aparecer aqui do lado, não tem importância. O que eu preciso saber é que deste ponto aqui até este ponto tenha 10 milímetros, ou seja, 10 quadradinhos. E isso me diz que aqui eu tenho 10 milímetros por milivolts, tá bom? Então a nossa calibração está normal, então a gente vai iniciar a sequência para avaliar o eletrocardiograma, tá? Começo com a primeira etapa, que é a frequência cardíaca. Porém, antes mesmo de verificar a frequência cardíaca, eu preciso determinar se meu ritmo está regular ou irregular. E para saber se está regular ou irregular, eu preciso saber se o meu intervalo RR eles estão regulares, ou seja, se todos os intervalos RR têm o mesmo tamanho, tá bom? Então aqui, ó, RR, bem, até aqui está normal, tá? Estão todos do mesmo tamanho. Porém, quando chega aqui, ó, ele dá uma diminuída. Conseguem perceber que deu uma diminuída? E agora aqui, ó, ele deu uma aumentada e diminuiu de novo. Então, conferindo o tamanho, número de quadradinhos dentro desse intervalo, eu percebo que está diferente. Logo, o meu ritmo ele está irregular. Márcio, na prática, ficar contando quadradinho é um pouco complicado. O que eu posso fazer na prática? Na prática é muito mais simples. Eu pego um pedaço de papel em branco, um rascunho, tá? Não importa. Eu coloco aqui, ó. Pego a minha caneta azul, vou marcar onde tem as minhas ondas R. Então aqui tem, ó, onda R, 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 R e R. E aí o que eu faço depois? Arrasto esse papel para o lado. E agora eu vou pegar este traço aqui em cima deste complexo ventricular e aqui eu vou colocar agora aqui em cima, lembrando que aqui tem 5, mas eu posso fazer com no mínimo 3, mas o ideal é acima de 3, tá? E aí ao arrastar esse papel e colocando o primeiro traço em cima deste complexo, que foi o último, eu percebo que alguns calham, ou seja, dizendo que está regular, porém outros não calham mais em cima, falando que o meu ritmo está irregular, ok? Então vamos lá. Então já vi que meu ritmo está irregular e agora eu vou propriamente dito verificar a minha frequência cardíaca, tá? Só para lembrar, esse traçado de 12 derivações desse ponto aqui até este ponto, ele tem 10 segundos. Bem, se eu já tenho 10 segundos, o ritmo é regular, então para fazer o cálculo da frequência cardíaca, não pode ser de 1500 nem de 300, tá? Então, aquele cálculo nós já vimos nos vídeos iniciais, tá? Então, se eu já tenho 10 segundos, para chegar a 60, mas 60 segundos, que a frequência cardíaca a gente avalia em minutos, né? BPM, né, por minuto, 1 minuto, 60 segundos. Se eu já tenho 10, para chegar a 60, eu tenho que multiplicar por 6. 6 vezes 10, 60, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar o número de intervalos RR dentro dos meus 10 segundos e depois multiplicar por 6. Então, vamos lá, vamos ver quantos intervalos RR nós temos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 e 11 intervalos RR. Então, eu tenho 11 intervalos RR e agora eu vou multiplicar esses 11 intervalos RR por 6. Então, 11 vezes 6 é igual a 66 batimentos por minuto. Esta é a minha frequência cardíaca, ok? Então, finalizada essa etapa de frequência cardíaca, agora a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa do eixo cardíaco. Passa para a etapa da deangulação, ou seja, para determinar o eixo cardíaco, ok? Nesta etapa, nós só utilizamos o plano frontal. Nós não utilizamos o plano horizontal. Então, eu vou tirar aqui o plano horizontal, tá? E aqui eu vou fazer o meu sistema hexaaxial. Márcio, por que sistema hexaaxial? Porque eu utilizo as 6 derivações do meu plano frontal, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, ok? Essas são as 6 derivações do meu plano frontal, tá? E a primeira etapa, para eu achar o eixo cardíaco, eu preciso determinar o meu quadrante de base. E para achar o meu quadrante de base, eu utilizo duas derivações. A derivação D1, e aqui nós temos o vetor de D1, onde nós temos a porção positiva, a ponta da flecha, chamada de farpa, conhecida como destino, que será sempre positivo, e a sua origem, de onde saiu a flecha, que é sempre negativo, tá? Essa derivação, esse vetor, ele é transverso, ele é cortado por uma perpendicular, tá? E a perpendicular de D1 é a derivação AVF, tá? Da mesma forma, a parte positiva de AVF é onde está a ponta da flecha, a farpa ou destino, que será sempre positivo. E o seu oposto é a origem, que é sempre negativo, tá? Então, D1 positivo para a esquerda de AVF, D1 negativo para a direita de AVF, AVF positivo para baixo de D1, AVF negativo para cima de D1, ok? Então, são essas duas derivações que eu tenho que olhar para formar a primeira etapa, que é o quadrante de base, ok? Então, vamos lá. Olhando, então, para D1, eu percebo que a porção positiva de D1 ela é muito maior do que a porção negativa. Logo, eu posso falar que D1 é predominantemente positivo, tá bom? Se D1 é predominantemente positivo, logo está para a esquerda de AVF. Então, aqui, D1 para a esquerda é positivo, tá? A outra derivação que eu tenho que ver é a derivação AVF, tá? Então, olhando para AVF, eu consigo visualizar que o meu complexo ventricular está maior do que a negativa. Então, ele está quase isoelétrico, porém a sua maior porção ainda está positiva. Então, a AVF está predominantemente positivo. Se a AVF está positivo, da linha de D1 para baixo. Então, aqui nós temos AVF positivo. Nota que D1 positivo e AVF positivo fez uma interseção. E esta interseção é a localização do meu quadrante de base. E o meu quadrante de base ele é de 0 graus a 90 graus. Este é o meu quadrante de base, tá bom? Agora eu já achei o meu quadrante de base, que está de 0 a 90, tá bom? E agora eu vou determinar quais são as duas derivações dentro do meu quadrante. Mas isso é mole, ó. É a derivação D2 e também temos a derivação AVR dentro do quadrante. Então, nós temos D2 e AVR. Só que aqui, ó, como é a porção negativa, eu tenho que falar porção negativa de AVR. Porque se eu falar somente AVR, eu vou estar pensando que está aqui. E não está aqui. Está aqui embaixo. Então, é a porção negativa de AVR. Ok, então, Márcio, eu já achei as duas derivações dentro do quadrante, então elas que eu vou olhar no eletro? Não, elas eu não preciso olhar no eletro, porque dentro do quadrante de 0 a 90, eu sei que D2 está positivo e a VR está negativo. Quer ver? Vamos confirmar.
olhando para D2, o complexo ventricular está predominantemente positivo. Da mesma forma que se eu olhar para AVR, o complexo ventricular também vai estar negativo. Então isso aqui eu já sei. Ué, Márcio, se eu não vou olhar elas, o que eu vou fazer? Eu vou olhar as suas perpendiculares, tá? Por que eu quero olhar as perpendiculares? Porque, eu, por exemplo, aqui, se eu pegar D2, vou olhar a sua perpendicular, que é a derivação AVL, eu quero saber se a AVL está positiva, ou seja, para cima, para a esquerda da linha de D2, ou se está negativo, ou seja, para baixo, para a direita da linha de D2. Da mesma forma, se eu pegar a derivação AVR, aqui está a porção negativa, eu vou pegar a sua perpendicular, que é a derivação D3. Por quê? Eu quero saber se D3 está positivo, ou seja, para baixo, para a direita da linha de AVR, ou se está negativo, se está para cima, para a esquerda da linha de AVR, tá bom? Então vamos lá. Pode ser qualquer uma, tá? Não importa. Vamos pegar aqui primeiro a derivação D2. É ela que eu olho no eletro? Não, é a sua perpendicular. E a perpendicular de D2 é a derivação AVL. E quando eu olho para AVL no elétron, eu percebo que a AVL está predominantemente positivo. Se a AVL está positivo no elétron, para cá, ó, né? Ponta da flecha, a farpa, então vai ser para a esquerda, para cima da linha de D2. Então, eu vou riscar aqui D2, ó, positivando a AVR. Então, o meu eixo não pode mais estar aqui, ó. Ele está daqui até aqui, tá bom? Por quê? Tudo isso aqui, ó, AVL é positivo, ou seja, para a esquerda da linha de D2. Então, notem que agora o meu eixo mudou. Ele não está mais de 0 a 90. Agora ele vai estar de 0 a 60 graus. Então, o meu eixo agora mudou de 0 a 60 graus. Bem, a variação que eu tenho que ter para avaliar o eixo cardíaco são de 30 em 30 graus. Aqui eu ainda tenho 60, de 0 a 60. Posso parar? Não posso parar, porque ainda tem 60 graus. A variação é de 30 em 30. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a perpendicular da outra derivação dentro do meu quadrante. A outra derivação é a derivação AVR, que eu estou na porção negativa. Sua perpendicular é D3. Então, quem eu vou olhar no eletro vai ser D3. Então, ao olhar para D3, eu percebo que a maior porção está para baixo, tá bom? Logo, eu posso falar que D3 está predominantemente negativo, tá? Então, D3 positivo é para cá, logo D3 negativo é para cá. Então, D3 negativo ele vai estar para cima, para a esquerda de AVR, tá bom? Então, aqui, ó, meu eixo vai estar aqui, para cima de AVR. Só que eu só posso chegar aqui. Então, o meu eixo cardíaco agora, ele é de 0 a 30 graus. Então, o meu eixo cardíaco agora é de 0 a 30 graus. Este é o meu eixo cardíaco. Lembrando que como a VF aqui está praticamente quase isoelétrico, está um pouquinho mais positivo, mas está quase isoelétrico, o meu eixo de 0 a 30 graus, porém está positivinho, ou seja, mais próximo de 0 graus, tá bom? Então, essa foi a etapa do eixo cardíaco, tá? Agora nós vamos entrar para a terceira etapa, que é a etapa de sobrecarga. Quando a gente fala de sobrecarga, a gente está falando de crescimento, e crescimento a gente está falando de átrios, tá? E também de hipertrofias. Quando a gente fala de hipertrofias, é referente aos ventrículos, tá? Então aqui neste traçado não tem nenhuma onda P aqui com a amplitude, o seu tamanho maior que 2,5 milímetros, tá? Eu não tenho nenhuma onda P aqui que tenha 2,5 quadradinhos de amplitude de tamanho. Da mesma forma que eu não tenho nenhuma onda P com uma duração maior que 0,12 segundos ou 120 milissegundos.
falando que eu tenho uma onda P alargada, né? Ou seja, uma onda P maior que 2,5 milímetros de amplitude, eu teria um crescimento atrial direito, e eu não tenho isso nesse traçado. E aqui, uma onda P maior que 0,12 segundos ou 120 milissegundos, tá? Me chamaria atenção para um crescimento atrial esquerdo, algo que eu também não tenho nesse eletro. Então, eu posso falar que eu não tenho crescimento atriais, tá bom? Referente à hipertrofia, além dessa onda T aqui invertida, que está aqui na precordial direita, que é V1, que a gente já vai falar dela daqui a pouquinho, eu não tenho nenhuma outra alteração, não tenho amplitude aumentado, time aumentado, tá? Nenhuma alteração chamando a atenção para hipertrofia ventricular direita e também nada para chamar a atenção sobre hipertrofia ventricular esquerda. Então, referente a essa etapa, essa terceira etapa de sobrecargas, não tenho nenhuma alteração, nem nos átrios e nem nos ventrículos, tá bom? Finalizando essa terceira etapa, a gente entra na quarta etapa. E a quarta etapa é a etapa das arritmias, que podem ser sinusais, atriais, juncionais ou ventriculares, ok? Então vamos lá. Eu já vi que o meu ritmo está irregular. Preciso saber, tem onda P? Tenho. P, 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 P. Isso aqui é P, Márcio? Sim, isso aqui é P, ó. P, opa, aqui tem outra. P, P. E daqui também é P? É. E aqui também é uma onda P, tá bom? Então eu tenho onda P. Márcio, todas as minhas ondas P, ela conduz a um complexo ventricular? Conduz, ó. P, QRS, 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 P. Aqui, ó, ela não está conduzindo porque aconteceu uma outra coisa aqui, tá? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui, P, QRS, da mesma forma como a anterior aqui, P, QRS. E aqui nós temos P, QRS, tá bom? Então, estão conduzindo as minhas ondas P, tá? Então, a arritmia fora do ritmo, necessariamente, eu não tenho. O que eu tenho é isso aqui, ó, que está deixando meu ritmo irregular. E o que seria isso, Márcio? Eu tenho aqui, ó, uma onda P, que está se inscrevendo no mesmo momento, ó, aqui, ó, 0,20 segundos, ó, tá? E aí, nós já vimos que nós temos uma alteração aqui, ó, que está largando esse tempo da ativação dos átrios até ativar os ventrículos um pouco aumentado, tá? E devido a isso, acontece alguma coisa aqui antes, ou seja, antes do impulso chegar nos ventrículos, ocorre uma extrasístole ventricular, tá bom? Aí aqui tem um ritmo normal, a onda P demorou um pouco até chegar nos ventrículos, mas conduziu os ventrículos, e aí aqui, ó, onda P demorou, mas antes de chegar, o ventrículo ativou antes. E aí, então, logo se ativou antes, eu tenho uma extrasístole ventricular. Márcio, por que ventricular? Então, nós já vimos em um vídeo onde nós falamos de bigeminismo, tá? Onde que a extrasístole ventricular será característica o quê? Complexos ventriculares maior que 0,12 segundos, ou seja, 3 quadradinhos, e aqui está maior que 3 quadradinhos, as duas, tá? Ausência de onda P, aqui nós já vimos que a inscrição da onda P ela é normal seguindo a sequência. A ativação ventricular que foi prematura. Tá? Então, a ausência de onda P, que não está conduzindo, essa onda P não está conduzindo a esse complexo ventricular, então a ausência de onda P e ondas T, aqui, a gente pode seguir aqui, onda T, oposta ao complexo ventricular. O que é isso? Onde eu tenho complexo ventricular positivo, onda T negativa. Onde eu tenho complexo ventricular mais negativo, onda T positiva. Tá bom? Então, isso é uma extrasístole ventricular, tá bom? Então, é isso que está alterando o meu ritmo cardíaco. Então, referente à arritmia, nós temos extrasístoles, duas, né? Extrasístoles ventriculares, ok? Então, vamos lá. Finalizada essa etapa, essa quarta etapa, que é a de arritmia, a gente passa para a etapa de bloqueios. Tá? E quando a gente fala de bloqueio, a gente está falando de bloqueio de ramo,
bloqueios divisionais e bloqueios atrioventriculares. Bem, bloqueio de ramo. O bloqueio de ramo ele altera essencialmente a duração do meu complexo ventricular. Lembrando que aqui está alargado, mas eu não posso contar com isso porque isso aqui são extracístolos. Eu tenho que pegar onde tem o ritmo sinusal, tá? E aqui, ó, a gente pode ver nitidamente que aqui o normal são 2 quadradinhos e meio, 0,10 segundos. E aqui, ó, já tem mais, ó, aqui da linha grossa até aqui, ó, 2 quadradinhos e meio. Só que começou antes, quase 3 quadradinhos. A gente consegue visualizar isso muito bem aqui, ó, quase 3 quadradinhos. Além disso, eu tenho a onda T invertida. Opa, isso me chama falando que eu tenho alguma alteração do lado direito aqui na precordial direita, tá? Ah, Márcio, ok, tá alargado, tem alteração do lado direito, mas o que eu sei é que o bloqueio de ramo direito, ele tem aquela característica R, S, R', e não tem aqui. Não tem aqui, mas não necessariamente tem que ter, tá? É uma característica morfológica que nem todos os elétrons vão apresentar, e aí eu preciso saber como identificar sem ter essa característica, como está aqui no elétron. Como que seria isso? Eu poderia olhar para a porção final, né, que seria o R', que não tem aqui, mas aqui, ó, eu tenho uma onda S um pouquinho mais alargada. Aqui, principalmente em V5, está mais alargada do que a onda R. Vocês estão vendo aqui? Está maior do que... Opa, isso me diz que o final está um pouquinho mais alargado. Se a gente olhar aqui para a derivação AVL, principalmente, olha como está alargada essa onda S, tá? Ela está bem marcada. Isso me diz que está alterando o final do meu complexo ventricular. E o que altera o final do complexo ventricular, referente a bloqueios de ramo, é o bloqueio de ramo direito. Logo, neste traçado, eu tenho um bloqueio incompleto do ramo direito. Márcio, por que incompleto? Porque só será completo quando eu tiver a duração igual ou maior a 0,12 segundos, 120 milissegundos, ou seja, 3 quadradinhos. E nós vimos que não chegava a 3 quadradinhos, tá bom? Então, nós já vimos nessa etapa de bloqueios que tem um bloqueio incompleto do ramo direito. Márcio, bloqueios divisionais. Bem, os bloqueios divisionais, ele altera principalmente, sua principal característica é o desvio do eixo, tanto para a esquerda, além de menos 30 graus, quanto para a direita, além de 120 graus. Nós já vimos que o nosso quadrante de base está de 0 a 90, tá? Dentro da normalidade, e o eixo cardíaco de 0 a 30 graus, que está normal. Então, eu não tenho desvio para o eixo. Então, eu já posso falar que eu não tenho bloqueios divisionais ou fasciculares. Tanto faz, tá? E bloqueios atrioventriculares. Bem, bloqueios atrioventriculares, eu posso falar que bloqueio atrioventricular total, BAVT, eu não tenho. Por quê? O BAVT são as minhas ondas P batendo num ritmo e os meus ventrículos batendo no outro. E não é isso que está acontecendo aqui. Tá bom? Bloqueio atrioventricular de segundo grau é quando eu tenho onda P bloqueada, ou seja, sem a sequência do complexo ventricular. Na verdade, aqui eu tenho este bloqueio, só que eu tenho representação do meu complexo ventricular. Então, aqui eu não posso falar que eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau, porque eu não tenho uma onda P isolada, sem atividade ventricular. Tá? Então, não posso falar que eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau, que tem que ter onda P bloqueada, tá bom? Bem, então sobrou de primeiro grau. E a característica do bloqueio atrioventricular de primeiro grau é um intervalo PR, início da onda P, até o complexo ventricular, maior que 0,20 segundos, ou 200 milissegundos, que dão 5 quadradinhos, tá? Ou um quadrado grande. E se a gente percebe aqui, ó, intervalo PR, início da onda P, até o início do complexo ventricular, ele é maior do que um quadrado grande. Logo, se é maior que um quadrado grande, vai ser maior que 0,20 segundos. Então, eu tenho um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ok? Márcia, aqui eu teria esse bloqueio, só que antes
devido a esse atraso da condução atrioventricular, o ventrículo ele ativou antes do momento. Isso chamado de extrasístole ventricular. Aqui, ó, ativou o átrio, demorou, ativou o ventrículo. Aqui ativou o átrio. Antes de demorar, ativou o ventrículo antes. Extrasístole ventricular. E assim voltou. Não sei o contínuo, mas se permanecer assim, agora do ritmo sinusal, agora eu tenho um bigeminismo. Mas eu estou falando somente que eu não sei se continua. Aqui é um ritmo sinusal com extrasístoles ventriculares. Tá bom? Então, nós já vimos que ele tem nessa etapa de bloqueios, agora a gente vai para a etapa de infarto. Na etapa de infarto, a gente vê as fases do infarto, são a isquemia, a lesão e a necrose, que é onde nós vamos ter que avaliar no eletrocardiograma a onda T, o segmento ST e a onda Q de necrose, tá? Respectivamente. Então vamos lá, isquemia, onda T, aqui eu não tenho nenhuma onda T, tá arredondadinha, onda T apiculada, simétrica, então eu posso falar que eu não tenho alteração para isquemia, tá? Da primeira fase. Supradesnível e infradesnível, que é a lesão, né? O desnível do segmento ST, não, aqui não tem nem 1 milímetro, não posso considerar. Aqui só em uma derivação, mas na outra não tem, tá? Então, referente à lesão, que é a alteração do segmento ST, também está negativa. E a necrose é uma onda Q, alargada, tá? Então, a massa aqui, eu não posso contar com esse batimento, porque aqui é a extrasístole. Ah, mas tá uma onda aqui. Não, o sinusal, o normal, não tem essa onda aqui, então não posso contar com isso. Ah, Márcio, aqui olhando para a VR, tem onda aqui. É, verdade, tá? Aqui tem onda aqui, tá até um pouquinho alargada, porém, um pouquinho maior que 0,04 segundos, tá? Porém, para configurar a alteração referente a infarto agudo do miocárdio, eu preciso ter no mínimo em 2 derivações contíguas, ou seja, uma depois da outra. E a VR ela é sozinha, então essa alteração aqui para mim eu não posso contar com essa alteração, tá bom? Então, alteração referente isquemia, lesão e necrose eu não tenho. Porém, nós temos que sempre lembrar que toda e qualquer alteração eletrocardiográfica pode ser a única apresentação do infarto. E aqui nós temos 2 alterações que nos chamam a atenção, que é o quê? O bloqueio atrioventricular de primeiro grau, e essa alteração pode ser a única apresentação sim do infarto, está bloqueando a artéria que o ramo vai para o nó atrioventricular e por isso está alterando, alargando o meu intervalo PR, ok? E uma outra alteração que me chama a atenção referente a infarto agudo do miocárdio, que eu tenho que ficar sempre atento, lógico, se o paciente tiver clínica, tá? Se o paciente tiver clínica, são as extrasístoles. Que as extrasístoles, em grande parte dos pacientes com infarto agudo do miocárdio, ou seja, com alteração da fase 3, né? Que é a fase de repolarização, ela apresenta extrasístoles, tá? Ela gera extrasístoles. Então, essa alteração é comum no infarto, então pode ser, principalmente se continuar aqui, isoladas, até que não, mas acontece também, mas se permanecer neste ritmo, pode ser sim a única apresentação do infarto. Lógico que eu tenho que ver primeiro o paciente e avaliar a clínica deste paciente, tá bom? Então, finalizada a 6ª etapa, nós terminamos a sequência de avaliar todas as alterações do eletrocardiograma, tá? Agora, nós vamos chegar na parte do laudo, tá? Lembrando que laudo, quem dá é o médico. Enfermeiros, fisioterapeutas, eles vão dar a impressão eletrocardiográfica, tá bom? E o laudo, a impressão eletrocardiográfica deste traçado é de um ritmo sinusal, tá? Com bloqueio incompleto do ramo direito, mais um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, associado a extrasístoles ventriculares,
tá bom? Então esse seria o laudo da impressão eletrocardiográfica, ok? Então, muito bem. Chegamos ao final de mais uma interpretação eletrocardiográfica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Dê uma curtida aqui embaixo e favorite o vídeo. E se você achar que o conteúdo desse vídeo pode ajudar a um dos seus amigos, compartilhe esse vídeo com ele. Eu sou o Márcio Araújo, enfermeiro e cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.